de pirona na testa, crise de fibromialgia. Então, realmente é algo, infelizmente, né, não é normal, mas é muito comum. E que a gente precisa saber como que a gente pode, de forma natural, cuidar, porque essa pessoa é medicada, está medicada, mas mesmo assim as crises não tão intensas, são tão fortes, que as pessoas, mesmo medicadas, ainda sentem dor. Então, começar a fazer um tratamento natural ajuda muito. E a gente tem casos de resposta positiva incríveis. Por isso que a gente está aqui, porque é algo que funciona, tem resultado, que a gente vai ver e a gente vai poder ter a oportunidade de ajudar muitas pessoas. E eu falei da fibromialgia, mas são muitas outras doenças que a gente tem visto aumentar muito os casos. E quem sabe um dia a gente vai ter aí também, dentro desses treinamentos, uma explicação para isso, para que você também possa entender por que isso está acontecendo. Por que hoje acontece muito mais, né, do que antigamente. Existe uma explicação para isso também. E que os olhos também entram nisso para prevenir que as doenças se manifestem, porque nós carregamos os genes, né? Então, é muito importante a gente entender que esse mercado, ele realmente é real, está cada vez mais crescendo. Eu até tirei um print aqui de uma publicação que eu vi ontem, né? Que 2026, o wellness não é moda, é infraestrutura de vida. Então, é como as pessoas vão construir a vida delas. Saúde e beleza viraram uma coisa só. Qualidade de vida visível. Então, nós vamos cada dia mais ver as pessoas mostrando o autocuidado. Porque isso é questão de sobrevivência mesmo, de vida ou morte, de qualidade de vida ou tratamento só às doenças. E a gente não poderia iniciar melhor com alguém que, de fato, é especialista na área, trabalhou muitos anos. Eu estou aqui com o currículo dela e olha, vou dizer para vocês, é enorme. A gente tem um grande privilégio ter alguém, né, aqui conosco, não só no time, mas nessa noite, trazendo informação para vocês, que dedicou boa parte da vida dela estudando. Estudando porque aonde nasce a dor, entendendo, né, isso que atrapalha, que tem atormentado tantas pessoas. E eu, conversando com essa menina, falei assim, olha, vê o glúten. A outra disse assim, nossa, eu tenho enxaqueca crônica, você acha que eu preciso também? Então, as pessoas sofrem com dor. Talvez você conhece 10 pessoas, das 10, 8 sofrem com dor. E isso está cada vez aumentando mais. Então, a Sabrina, né, que é a nossa palestrante da noite, que é a nossa convidada dessa noite, ela é especialista em disfunções vertebrais crânio-mandibulares. Em São José dos Campos, em São Paulo. Especialista em disfunções musculoesqueléticas, também em São Paulo. Especialista em biomecânica, crânio cervical e fisiopatologia articular temporomandibular, no Chile, né? E também em São Paulo. Especialista em saúde da família. Formação completa em escola da postura. Então, ela tem todo o entendimento sobre RPG, pilates, consultoria em ergonomia, saúde da coluna vertebral e, além, muitos outros, né, além do curso de fisioterapia, muitos outros aperfeiçoamentos em técnica que foram surgindo ao longo dos anos devido à necessidade da humanidade e da sociedade. Então, a gente está aqui com alguém que conhece a fundo, né, fisiologicamente, a questão da dor e que usou no consultório esse produto com esses pacientes por muitos anos e pôde ver na prática clínica o quanto que adotar uma rotina com os óleos essenciais ajudou os pacientes, que muitos deles não tinham solução. Ela cuidava, mas melhorava. E aí, quando eles começaram a usar, ela deu uma melhora absurda. Então, a gente está aqui com alguém, de fato, muito capaz para falar sobre o tema, falar conosco sobre isso, e com certeza a gente vai sair daqui mais capacitado, mais habilitado, né? Não só para falar sobre, mas para usar também e indicar. Então, esse é o objetivo do nosso workshop. Eu quero chamar e dar, todo mundo possa dar umas boas-vindas para a nossa palestrante da noite. Doutora, sabe, não está caindo. Obrigada, gente.
Nunca mais eu tinha sido apresentada como doutora Sabrina Takayama. Fazia tempo. E hoje eu voltei na clínica onde eu atendi, né, onde eu tive meu último consultório, e as meninas estavam perguntando, tu sente saudade? Aí eu falei assim, gente, eu sinto saudade de vocês, do ambiente, mas assim, do dia a dia mesmo, né, da profissão. Eu sinto porque assim, eu estou fazendo algo que também me preenche, algo que me satisfaz tanto, que eu estou, né, feliz lá. Então, quando vim para a Terra, né, exclusivamente, assim, eu fiz questão de não usar muito o título de especialista, o título de fisioterapeuta, de ser chamada de doutora, justamente para a gente equilibrar, para a gente se igualar, para vocês verem que qualquer pessoa é capaz de entender os óleos essenciais e também de usar e de indicar, porque faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa experiência. É o que a gente compartilhou ontem aqui no treinamento com a equipe, que o convite nada mais é do que você contactar alguém contando a sua história, você contando a sua experiência, porque antes de conhecer os óleos aqui da Doterra, eu nunca tinha ouvido falar de óleos essenciais. Então, é um grande privilégio, né, voltar a estudar um pouco sobre esse assunto, atualizar um pouco sobre esse assunto, que eu cuidei durante realmente 20 anos, né, na minha carreira. Então, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Sabrina Catarina Mericeira, sou filha amada do Deus Altíssimo, sou casada com o pastor Limão, sou mãe da Ana Júlia, do Ian Pedro e do João Marcos, que está ali fora. Ele é o motivo de eu estar aqui hoje, né, porque foi por causa dele, da saúde dele, como mãe, que eu conheci os óleos essenciais, para cuidar realmente de um programa de saúde que ele tinha, de multi-alergias alimentares, né, através de Isabela. Ela foi lá na minha casa, me apresentou, me ensinou a usar, e eu falava assim, olha que coisa engraçada, alguém do direito ensinando alguém da saúde a usar um produto que era totalmente novo, né, aqui no Brasil. Eu comecei a usar em 2019, o TEC estava chegando no Brasil. Então, foi um grande privilégio conhecer essa empresa desde o início, ter uma mentora, ter uma amiga, uma líder que se preocupava comigo, me ligava, e está usando. Porque às vezes no início a gente esquece, a gente confunde os olhos, e está tudo certo, né? Então, ter alguém para acompanhar, ter alguém para caminhar junto com você nesse início é muito importante e nos dá muita segurança, nos dá muito, né, muita confiança de usar o produto que você assim vai ter um resultado. Então, eu sou fisioterapeuta, né, atuei por 20 anos, né, com a atuação nessa área específica de dor crônica e postura. Por que eu fui para essa área na fisioterapia? Tudo na vida da gente tem um porquê. E eu fui para a área de dor crônica porque aqui em São Luís não tinha nenhum fisioterapeuta especialista em dor crônica. E eu era paciente de dor crônica. Eu fui uma pessoa hipocondríaca na minha adolescência. Acho que poucas pessoas sabem, né, que eu fui hipocondríaca. Minha mãe me chamava, minha mãe até vinha, ela desistiu, porque estava tanto trânsito que ela desistiu de chegar. E então ela me chamava de Maria das Dores, porque todos os dias eu queixava de uma dor crônica. Mãe, tem dor de cabeça. Mãe, tem dor de estômago. Mãe, tem um remédio para isso? Tem um remédio para aquilo? Porque eu vi minha avó fazendo isso, eu vi a minha mãe, às vezes, tomando remédio. E, para mim, aquilo era muito natural. E depois que eu entendi que eu adquiri uma gastrite nervosa por conta de muitas medicações usadas de forma inadequada, eu falei assim, não quero mais usar remédio. Aí foi natural totalmente. Aí tomava chá, né? Outras coisas que não eram medicamentos. Então, e hoje, né, eu estou como líder da. Então, aqui é a minha família, né? Aqui é a minha família, eles já cresceram um pouquinho, mas essa é a foto que eu gosto mais, então eu sempre tenho ela. Aqui é parte da nossa equipe. Na última convenção da Doterra, o Fiedma estava com Elias Miguel no Marigão, e agora ele está ali no polo, né? Foi a polo da convenção do ano passado, e nós já estamos nos preparando para ir para a convenção desse ano. Então, se vocês não compraram passagem, ela está em promoção ontem, ingressos aí, então, em preços promocionais, já. E aqui foi minha primeira convenção com o Diamante.
Então, por isso que eu estou feliz da vida mostrando o meu crachá o ano passado, né, na minha primeira convenção do Terra Brasil como diamante. Então, assim, aqui é um pouquinho do resumo de quem eu sou. E vamos começar. Então, a gente decidiu voltar a esses workshops mensais, com temas específicos, pontuais, para a gente conversar um pouquinho sobre os benefícios dos óleos essenciais em alguma área da saúde, em alguma coisa mais específica, que foi isso que me ganhou para a doutora. Esse conhecimento de como usar os óleos. Porque qual é a maior dificuldade de quem está começando? É saber como usar. Não é? Qual é a insegurança de uma pessoa, de um cliente que está ouvindo falar a primeira vez sobre os óleos essenciais, assim como eu, lá em 2019, eu falava assim, eu não vou nem saber o nome desses óleos, gente. Para que tantos tipos, se um serve para várias coisas, né? Então, o nosso questionamento no início é esse. Como eu vou usar? Para que serve cada um? Eu não sei o nome nem deles, eles têm o nome tudo em inglês. Então, é uma confusão na nossa cabeça, não é verdade? Então, esses workshops temáticos me ajudaram muito a compreender. E eu tentei simplificar ao máximo a linguagem para que realmente todo mundo pudesse entender. Até as crianças que estão lá fora, até a criança que está aqui dentro, pudessem entender, para que vocês entendam que usar os óleos essenciais é simples e é possível no nosso dia a dia, tá? Então, o fevereiro roxo e laranja, ele é um mês de conscientização sobre doenças crônicas e graves, né? Não são qualquer bobagemzinha, não, né? São doenças crônicas, graves. E para incentivar que as pessoas busquem o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. E assim como também ajudar na prevenção. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue prevenir, não é verdade? Então, na minha rotina de consultório, o que acontecia muito? Os pacientes, eles vinham para mim depois de anos e anos sentindo dor. Mas eram muitos anos. Eu cheguei a ter pacientes que já estavam com aquela dor há 25 anos, há 15 anos. E já tinham passado por diversos profissionais de saúde, vários especialistas médicos, e ninguém conseguia fechar o diagnóstico. Então, claro que o diagnóstico, ele é importante, mas para mim, como fisioterapeuta, hoje, como consultora de bem-estar, pouco importa o diagnóstico, o rótulo. Eu vou cuidar da sintomatologia, das queixas, das dores daquela pessoa. Porque outro dia me perguntaram sobre uma doença que eu não lembro mais nem o nome. Eu disse, gente, eu nunca ouvi falar. A cada dia surgem doenças novas. É o remédio. A cada dia você tem nomes para isso. Então, para mim, que estou fora desse atendimento todos os dias, eu não faço mais questão de saber o nome de nada. Né? Se antes eu já não me ligava muito nisso, agora, então, menos ainda. Por quê? Importa. A pessoa está com dor no corpo todo, ela não dorme, ela não consegue evacuar todos os dias, ela está mal-humorada. Eu quero saber se ela tem fibromialgia ou se ela tem síndrome dolorosa miofascial. Faz diferença para vocês? Sabrina, e é o seguinte, a base que você está falando é informação. Então, o nome é uma mera formalidade e que é só para usar, inclusive, às vezes, dando uma referência àquela pessoa que está... Exato. Dando um direcionamento no tratamento médico, para dar um direcionamento. É importante. Eu não descarto, gente, eu não descarto a importância de um diagnóstico precoce, de um tratamento precoce. Mas para a gente, no dia a dia, aí quando fala hoje de TDAH, a gente vai chegar no momento de falar desses assuntos, de TDAH, de autismo, né? As comorbidades e tal. Eu estava conversando com uma pessoa sobre, eu tenho dislalia, provavelmente eu tenho muitos traços de TDAH, mas eu não tenho diagnóstico. Mas o que eu faço? Eu me cuido. Eu sei de algumas limitações que eu tenho, eu troco algumas letras, troco ordem de número, então tem que ficar prestando atenção. Presta atenção para não errar. Isso, quando eu vou fazer conta, eu tenho que fazer conta 3 vezes para poder confirmar. Porque se eu posso, senão eu posso errar. Entendeu? Então,
É sobre isso, concentração de doenças graves e crônicas, tá bom? O roxo é sobre fibromialgia, que é uma síndrome dolorosa caracterizada por dores musculares generalizadas e outros sintomas, né? Hoje, a fibromialgia é considerada uma síndrome. A dor crônica não é mais só um sintoma. Desde 2010, a dor passou a ser uma doença. Ela passou a ser a doença. Então, existe hoje médicos especialistas em dor, dentistas especialistas em dor, fisioterapeuta especialista em dor. Porque não, a dor deixou de ser apenas um sintoma quando ela passa a ser o principal, o que direciona a vida daquela pessoa. Lúpus, uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca os tecidos saudáveis do corpo, e o mal de Alzheimer, né, uma doença neurodegenerativa, que afeta a memória e funções cognitivas. Tá? Então, e o laranja é sobre leucemia. Certo? Então, a gente vai focar um pouco mais na fibromialgia, a gente vai trazer um pouco mais de conteúdo, que é realmente o conteúdo que eu cuidei mais, que eu tenho um pouco mais de experiência. Vamos ter depoimentos, e depois a gente vai dar uma pincelada nas outras doenças, né, para que vocês tenham uma noção geral de que os óleos essenciais podem e devem ser utilizados em qualquer situação. Bom? Oi? O que essas doenças têm em comum e como os óleos essenciais podem ajudar? Vocês conseguem identificar? O que elas têm em comum? Fibromialgia, lúpus, Alzheimer e leucemia. Por que elas estão tudo no mesmo mês? Por que elas estão tudo junto e misturado? Também. Mas todas elas são condições de saúde e nem sempre apresentam sinais externos evidentes. Gente, o paciente fibromialgia, até alguém dizer, aí é a importância do diagnóstico, até alguém dizer que ele tem fibromialgia e dar um laudo para ele, hoje existem associações de fibromialgia, existem direitos para pacientes fibromialgicos, assim como tem para pacientes autistas, né? As mulheres, porque na maioria delas são mulheres, elas são tidas como frescas, porque elas querem chamar atenção, porque elas são preguiçosas, porque, gente, é um estereótipo assim terrível, porque elas são mal compreendidas. Então, essas doenças nem sempre elas vão dar sinais externos evidentes. Fibromialgia não tem exame clínico, não tem exame de sangue, exame de imagem que detecte essa doença. Mas é um diagnóstico totalmente clínico, pela história do paciente, pela queixa principal, pela palpação de alguns pontos, né? Mas essas doenças impactam profundamente a qualidade de vida desses indivíduos, de forma física, emocional e social. Eu tive uma paciente tão grave de fibromialgia, ela era funcionária acho que agora eu não me lembro bem, ela era funcionária da Vale ou era da Almar. E na Vale, lá na Almar, eles usam farda. E tá aí, porque ela era inteira. Eles usam bota com a biqueira de aço. E a calça de tipo jeans, né? Uma calça mais grossa, camisa mais grossa e capacete. Eles têm que usar muitos equipamentos de proteção. E aí, ela primeiro pediu para mudar de setor, porque ela não conseguia mais usar a bota com a biqueira. Ela pediu para ir mudando, né? Para que fica num serviço mais administrativo, porque ela não conseguia usar o sapato, ela não conseguia mais usar sutiã, porque a pressão do sutiã, e olha que ela tinha pouquíssimo busto, ela não conseguia mais tolerar. Até, por fim, que ela pediu demissão do trabalho dela, um trabalho que todo mundo, né, é estável, todo mundo deseja um bom engenheiro, quer estar nesses ambientes, e ela pediu demissão do trabalho dela por causa da doença. E porque ela era mal compreendida. E vivia testado, e eles achavam que, esse funcionário sai caro, né? Acaba que sai caro. Então, desse jeito que é difícil chegar no Brasil. Então, para quem está aqui, tem alguém que está aqui hoje a primeira vez?
Olha, muito bem, sejam muito bem-vindas. Vocês já ouviram falar de óleos essenciais alguma vez? Já usam? Já? Já? Todos vocês? Ainda não? Ótimo. Então, eu vou apresentar essa parte só para a senhora, tá bom? Presta atenção, que é só para a senhora. E o restante já ouviu essa fala bem aqui. Então, de forma resumida, o que são os óleos essenciais? Eles são soluções naturais seguras, acessíveis e extremamente eficazes, né? Eles são extraídos de partes diferentes das plantas, né? Aqui, ó, tem a casca da árvore, sementes, das flores, das folhas e da própria fruta. Então, os óleos essenciais eles podem ser extraídos de algum local da planta, onde tem uma concentração maior daquele óleo que vai trazer o benefício para a nossa saúde. Eles são 50 a 30 vezes mais potentes do que as próprias ervas. Então, quando você pega uma folhinha de hortelã que você arranca do pezinho e cheira, você não vai sentir o cheiro do hortelã. Mas se você amassar a folhinha, aí você consegue sentir o cheiro mais forte. Por quê? Porque você estourou as sacazinhas de óleo que tem dentro da folha e com isso exala o aroma do hortelã, certo? E os óleos essenciais eles têm proporcionado soluções simples e poderosas ao longo da história. Só na Bíblia são citados mais de 600 vezes os óleos essenciais. Só na Bíblia. E a Bíblia foi escrita, né, há muitos anos atrás. Então, não é algo novo, não é uma modinha, como muitos dizem, não é algo que, Deus, né, daqui a pouco todo mundo para. Não. É algo que eu realmente veio para ficar, porque cuida da nossa base, da nossa saúde, né? Então, uma gota, por exemplo, do hortelã vermelho corresponde a 28 xícaras de chá. A gente tem uma noção do quanto eles são poderosos, do quanto eles são potentes. E, ao contrário do que a maioria pensa, o óleo essencial é natural, então demora para fazer efeito. Não. É, às vezes, bem mais rápido do que a gente tomar um remédio. E, às vezes, por exemplo, para quem tem dor de cabeça, isso é uma prática comum no consultório, os pacientes tomavam muito remédio para dor de cabeça. E aí eles falavam, eu tenho que tomar e esperar meia hora. Eu acabei de tomar, mas eu tenho que esperar meia hora, daqui a pouco começa a fazer efeito. Uns demoravam um pouco mais, uns um pouco menos, mas sempre tinha esse tempo para fazer uma ação, que os médicos chamam de platô, né, de ação do medicamento. Então, o óleo essencial, muitas vezes, a gente inala e o efeito é em segundos. A resposta do corpo é quase que imediata, porque eles são extremamente naturais, potentes, concentrados. E por que a gente escolhe os óleos essenciais de adultério? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 80 marcas de óleos essenciais. E por que a gente está todo mundo aqui nessa sala escutando falar de adultério? Por que não pode ser de outra marca? Né? Porque eles são os melhores. Mas eles são os melhores porque as plantas que são utilizadas como matéria-prima, elas são coletadas no seu local de origem, onde não tem agrotóxico, não tem fertilização, não tem nada. É no natural. Lá na Copaíba, lá na Amazônia, foi quem plantou? Foi Deus que plantou. Não tem nenhum fertilizante ali. As copaibeiras gigantes, né? Ela acabou de voltar de lá, e eu estava só babando nos stories dela, ela lá do lado da copaibeira, e olhava assim para cima, são milenares aquelas árvores, né? São centenários. Os testes, eles passam por vários testes, eles passam por 50 testes até chegar na nossa casa. Muitos dos testes são feitos 3 vezes. Quando eles vêm do local de origem, aí eles são testados, eles voltam, e aí eles voltam para o laboratório para poder testar. Eles testam 3 vezes para garantir a pureza dos óleos essenciais que a gente recebe na nossa casa. Porque isso é um pilar. E aí, daí vem o selo de certificado de pureza, testado e garantido. Tá? Que é o selinho CPTG. E é interessante, por exemplo, se a gente joga alguma coisa no chat GPT, faça um protocolo de não sei o que, não sei o que. Ele fala assim, só pode ingerir óleos essenciais com CPTG da adultério. Até o chat GPT já sabe.
Eu disse, olha, que chat inteligente. Então, nossos olhos, eles são muito mais do que orgânicos, eles são livres de qualquer contaminante, de qualquer preenchimento. E por essa pureza, por esse certificado que eles têm, a gente realmente pode usar de forma por ingestão, tá bom? Alguns dos óleos a gente pode ingerir, vocês vão ver que no protocolo a gente faz a sugestão da ingestão de alguns óleos. E aí a gente usa de 3 maneiras. De forma aromática, inspirando, inalando. Deixa eu escolher com... Experimentem o gostadinho. Isso aqui é um óleo novo, que é da terra do soco. Só um pouquinho assim, na mãozinha, tem uma gotinha. E esfrega a mãozinha aqui, ó. E nada. Depois vocês me digam qual foi a impressão que vocês tiveram. O que vocês sentiram que melhorou, né? Então, a gente inala o óleo para melhorar questões respiratórias e emocionais, para ter um efeito mais rápido. De forma tópica, a gente usa, por exemplo, os bebezinhos. Quem acompanha os stories da Edno, o Elias Miguel é um bebê famoso, um bebê do terra. Ele acorda já a formação do óleo, ele toma banho com coisa do terra, ele vai dormir, ele tem difusão do quarto. Então, assim, vocês vão ver ali as várias formas de uso, só não a de ingestão. E aí ela passa o óleo na solinha do pé, né? Porque no pé tem a representação de todos os nossos órgãos do sistema. Então, ela passa o olhinho ali para a imunidade no pezinho, passa aqui nos pontos de pulsação, passa os olhinhos aqui na barriga, né? Para ajudar na digestão, passa no peitinho para acalmar. Então, topicamente, a gente usa muito bebê que tem pele sensível. Para dor, também a gente vai usar muito topicamente. Por quê? Se está doendo na minha lombada, eu vou passar o óleo na lombada. Se está doendo no joelho, eu vou passar o óleo no joelho, né? Então, topicamente, a gente vai usar ou no local onde precisa, ou quando é bebezinhos, crianças, né, e que tem a pele mais sensível. E também a gente pode ingerir nos pratos, nas bebidas, temperos de salada. Lá fora tem um lanche aromático que foi preparado especialmente para que vocês tivessem essa experiência, né? Quem nunca ingeriu óleo essencial, vocês vão ingerir nas comidinhas. No patê de orégano, no patê de atum tem orégano, no suco de acerola tem o aijorade, na torta tem orégano, no brigadeiro tem, eu acho que é lemon ou é o aijorade, no bolo é tangerina. Então, todos os quitutes que estão lá fora foram preparados usando óleos essenciais. Eu quero descobrir para vocês que é uma delícia cozinhar usando óleo essencial. Eu nunca fui de cozinha. Como eu era fisioterapeuta, eu começava a atender 7 horas da manhã. E eu parava, às vezes, 8 horas da noite. Então, eu não tinha tempo para cozinhar, não tinha tempo para ficar em casa, não tinha tempo para nada. E aí, então, eu nunca fui muito de cozinha. Mas depois que eu conheci os óleos essenciais, na verdade, depois que João Marcos nasceu, que ele era multialérgico, eu fui tendo que aprender a fazer bolo, pelo menos porque eu amo bolo, mas eu não podia comer nada mais com trigo, nada com leite, nada com soja, nada com açúcar, nada com ovo. Eu disse, meu Deus, o que eu vou comer? Né? Eu comia fruta no começo, eu comia muita fruta. Então, vocês vão experimentar, tá? Não vou embora antes do final, porque no final tem o lanche aromático e no final também tem sorteio de clientes, tá bom? Eu vou pensar se a gente vai dar especialmente para essas clientes que estão aqui hoje pela primeira vez. Aí vocês me digam aí se vocês concordam ou não. E então, vamos passar para a parte prática, tá? De protocolos, falar um pouquinho mais sobre cada doença, para que a gente possa realmente sair daqui com algo prático para o nosso dia a dia, levar isso para quem é consultor, levar para algum cliente que esteja precisando, algum familiar que esteja precisando, né? Para que a gente realmente saia daqui com um conhecimento mais prático. Então, a fibromialgia, segundo o consenso, olha só de quando é o consenso, né, gente? De 2010. E olha que eu procurei um consenso mais atual. Mas o último consenso sobre fibromialgia foi de 2010 aqui no Brasil. Então, segundo esse consenso, a fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequentes, né? Cuja principal característica é a dor músculo-esquelética, que dói músculo e osso de forma difusa, generalizada e crônica.
é real a pessoa dizer que dói o fio do cabelo. Quando a pessoa assim passa a mão no cabelo, ela fala assim, não pega que dói. Dói mesmo. Quando ela acorda, que ela pisa no chão, ela diz assim, não consigo levantar, porque dói. Dói a planta dos pés. E vai doendo em pontos diferentes. Eu tinha uma paciente que eu acompanhei, eu até pedi para ela vir hoje, entrei em contato com ela, mas ela tinha um outro compromisso. E aí, eu passei um ano com ela, e eu falei assim, meu Deus, você trata, porque o dela que falou, né? Ela já viu esse depoimento dessa cliente, dessa paciente. Ela passou um ano comigo e ela não melhorava nada. Cada dia doía num lugar diferente. Eu perguntava assim, tudo bem, dona fulana, como é que a senhora está hoje? Ela disse, hoje está vendo a minha cabeça. Aí eu ia, atendia a dor de cabeça dela. Hoje está vendo aqui na minha costa. Eu ia atender a costa dela. Hoje está vendo aqui na minha perna. Aí, então, sabe quando a dor anda? Já ouviram falar isso? Já ouviram essa expressão? A minha dor anda. A dor dela era essa, que migrava. Cada dia era num ponto diferente. Ela não tinha fibromialgia. Durante muito tempo eu investiguei, né? A gente investigou fibromialgia, mas ela não preenchia todos os requisitos de um paciente fibromialgico. Para ser fibromialgico, o paciente precisa ter dor em 11 pontos, pelo menos, dolorosos, que é a base da cabeça, aqui no trapézio, aqui acima das escápulas, aqui na lombar, perto dos cotovelos, perto dos joelhos. Né? Pois vai já ter solução. Então, a pessoa precisa ter pelo menos 11 pontos dolorosos e ter associação com algum outro sintoma, de perda de sono, né? Insônia, irritabilidade, prisão de ventre, mau humor. Então, assim, tem que ter a associação com outros sintomas, tá? Para a gente realmente fechar um diagnóstico mais clínico. A dor precisa estar presente há mais de 3 meses, então é mais ou menos assim que a gente fecha o diagnóstico de fibromialgia. A prevalência é de 2,5% da população brasileira. Vocês acham, vocês que estão aqui, eu já ouvi muito isso. Gente, mas todo mundo já usa um especial. Onde a gente vai, todo mundo já conhece, todo mundo já usa, todo mundo já não sei o quê. Aí eu disse, tu acha? Talvez o meio que você esteja, talvez você esteja frequentando muita casa do terra. Mas, dentro desses 7 anos aqui no Brasil, a Doterra só alcançou 1% da população brasileira, que são milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de famílias que foram impactadas. Imagina 2,5% da população ser acometida por um quadro de dor generalizada e crônica. É muita gente. Então, no Hospital das Clínicas, onde eu fiz o meu primeiro estágio em dor, lá em São Paulo, é o maior hospital público de referência em tratamento de dor na América Latina. É o maior hospital público, então lá tem setor de neurologia, de acupuntura, de psicologia, de fisioterapia, de odontologia, tem todas as especialidades médicas voltadas para o atendimento em dor. É um mundo, estudar dor é um mundo. E eu ficava assim, encantada, recém-formada, naquele hospital gigantesco, e tanto aprendizado ali, tantas histórias, milhares e milhares de pacientes passam por ali todos os dias. Eu fiquei assim, chocada. Gente, muita gente que sofre com dor. A maioria é do sexo feminino, e dessa maioria do sexo feminino, mais de 40% está entre 35 e 44 anos. É na idade produtiva. É na idade reprodutiva. E aí, por isso eu disse que a maioria das pacientes, elas são mal interpretadas, elas são mal compreendidas. A pessoa acha que o marido acha que ela não quer fazer sexo porque ela não quer, que ela está com frescura, porque ela isso, porque ela aquilo, né? Ai, ela não pode nem tocar no cabelo dela, ela já reclama, mas dói, de verdade. Não é ilusão da cabeça, né? E tem outros sintomas, como fadiga, a pessoa dorme e acorda cansada. O nome disso é fadiga crônica.
distúrbio do sono, ou ela demora muito a dormir, ou quando ela dorme, ela tem um sono muito cotado, qualquer coisa ela se espanta, né? Rigidez matinal nas articulações, então acorda, é difícil pisar no chão, é difícil sentar no vaso, é difícil tomar banho, levantar os braços, é difícil. Essa é a realidade de uma paciente com dor. No começo, eu confesso para vocês que lidar com pacientes com dor todos os dias me trazia grande sofrimento, porque eu absorvia muito das queixas delas. E como a gente, ninguém se torna assim consultor por acaso, né? A gente tem um perfil, a gente gosta de ajudar as pessoas, a gente gosta de estar ali do lado, de caminhar junto. Então, eu chegava em casa e eu falava para o meu marido assim, hoje eu atendi uma mulher assim, assim, assim. Bora ver como é que a gente pode ajudar ela de outra forma. Eu queria ajudar de várias formas, não só alguém no consultório. Ele dizia, olha, tu tem que ter calma, tu tem que saber que tu é profissional. Elas estão te procurando para fazer fisioterapia, né? E aí eu fui me ajustando aos poucos, em alguns aspectos. Outros, nem tanto. E aí, eles têm também a sensação de parestesia, dormência, formigamento nas extremidades, pés e mãos. Alguns pacientes se queixavam, parecia que estava com luva, parecia que estava calçado com meia o tempo inteiro, né? Parece que está grosso, ele só está grosso, minha mão. Tá, parece que meu pé está cheio. Essa sensação de parestesia. Sensação de edema, dizer que o pé está cheio, está pesada, a perna pesa 1 tonelada, né? E distúrbios cognitivos, dificuldade de concentração, dificuldade de reter o conteúdo, tudo isso faz parte de comorbidades da fibromialgia. E aí, os óleos essenciais no suporte à fibromialgia, né, os estudos com a fibromialgia e dor crônica enfatizam, principalmente óleos com efeitos o quê? Calmantes para o sistema nervoso e também que possam amenizar, modular essa dor, tá? Então, aqui foi um artigo que eu peguei como referência, um dos artigos, e aí esse artigo, ele vai mostrar que os óleos mais utilizados nessas pesquisas foram lavanda, para acalmar, o lavanda também, uma vez eu fiz uma pesquisa bem extensa sobre o lavanda, e o lavanda é um dos óleos mais poderosos analgésicos. Tem um estudo que mostra que a inalação de lavanda alivia a dor. Mas por quê? Porque a dor tem componente psicossomático, um componente emocional. Então, como a lavanda calma, como ela mexe com o sistema parasimpático, ela vai aliviando as dores. E também é competente anti-inflamatório, antisséptico. O peppermint para dores de cabeça. Quem já usou peppermint para dor de cabeça? Né? Então, o peppermint, para quem tem dor de cabeça, é um dos carros-chefes. Porque o peppermint não só ele é bom para a questão vascular, circulatória, mas também ele é bom para o sistema digestivo. Que é ocasionado por algum problema de alimentação. É um treinamento, ela está chorando. Né? Ele também funciona muito bem como relaxante muscular. Vocês já viram atletas que depois de um treino pesado, eles se jogam numa coisa de gelo? Essa sensação de gelo, de calor, ele faz uma vasodilatação, uma vasoconstricção, e isso traz um relaxamento para a musculatura, uma reparação. Então, o peppermint, ele dá essa sensação de gelado, depois ele esquenta, e isso faz um efeito de relaxante muscular. E também melhora a performance cognitiva. O que é isso? Melhora o foco, gente. Concentração. Por que no início de uma apresentação, normalmente a gente pinga o peppermint na mão das pessoas? Para elas ficarem concentradas. Para elas ficarem atentas ao que a gente está falando. Melhora, porque melhora a respiração. Oxigena o teu corpo. Então, melhora a performance. O sândalo, né, é um dos óleos mais preciosos que a gente tem aqui na Terra. Um óleo bem aterrador e ele é extremamente anti-inflamatório. Ele melhora a qualidade do sono REM, aquele sono que você realmente descansa, aquele sono profundo, que você realmente está ali reparando o seu organismo
de um dia de trabalho, de um dia de estresse. E ele é extremamente calmante e sedativo. O eucalipto. O eucalipto também é um dos óleos mais indicados para dor. E eu não sabia, muitas vezes, logo que eu comecei a usar, eu falo assim, eucalipto. Quando a gente fala de eucalipto, a gente pensa logo em quê? Respiração. Mas o eucalipto ele tem um poder anti-inflamatório maravilhoso, analgésico poderoso. Poderoso. E ele vai também reduzir a pressão arterial. Olha que legal. Isso eu descobri hoje. Que o eucalipto melhora a pressão arterial. Eu descobri hoje, estudando. Ontem, sei lá. Já tem tantos dias que a gente fica... O eucalipto, eu sempre usei um livro no Anderton, um ano no chá de eucalipto, e do eucalipto da Doterra. A gente pode? Não. Tu disseste que um deles O eucalipto da terra não pode ser ingerido. Não, porque dentro dele, porque eucalipto, copaíba, são blends. Dentro do eucalipto, ele tem vários tipos de eucalipto. E o eucalipto radiata não pode ser ingerido. Entendeu? Então, o eucalipto da terra, ele só pode ser usado topicamente e aromaticamente. Tá? Gengibre, por ser antioxidante e também melhorar o sistema digestivo. Então, percebam que o foco é melhorar a parte do funcionamento do intestino, melhorar o sono, acalmar, relaxar e desinflamar para gerar um alívio das dores, certo? O objetivo sempre do tratamento da fibromialgia vai ser esses. Então, são 5. São 5 áreas que a gente vai cuidar. Outro dia a gente estava saindo daqui, a gente anunciou esse workshop. E aí a pessoa falou assim, e qual é o protocolo para fibromialgia? Eu disse, venha para a aula. Porque lá a gente vai passar muito conteúdo. Não, mas não é que a gente não queira passar, porque assim, depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que têm associação de dor com insônia, tem gente que tem associação de dor com ansiedade, com diarreia, né? Então, assim, depende muito. Não dá para passar um protocolo assim, geralzão. A gente vai fazer aqui uma sugestão de uma rotina com os óleos, com os produtos da Doterra, mas é muito particular. Nem para os clientes que usam só Doterra, que não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma doença assim, a gente não está passando de qualquer forma. A gente vê qual a principal necessidade de cada um. Então, para alguém que já tem uma patologia, para alguém que já está em sofrimento, mais ainda tem que dar atenção para aquilo que está incomodando ela. E tentar resolver primeiro aquilo que está mais, que é a queixa principal. Então, aqui agora, vou ver, tá? Não mais pelos artigos, não mais pela minha experiência. Então, qual é o objetivo do suporte para a fibromialgia? Tanto na fisioterapia, como com os óleos essenciais, como com as terapias complementares. Qual é o objetivo de um tratamento, de um acompanhamento de um paciente fibromialgico? É melhorar a dor. A primeira queixa dele é dor. Então, o que eu vou procurar aliviar? Dor. Mas o que causa dor? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que está causando a dor dessa pessoa? É a inflamação? Que aí a mídia falou de forma, brilhante sobre essa questão inflamatória do organismo. Por que a gente não deve comer glúten? Não deve. Porque não tem sensibilidade. Tem necessidade? Não, só para encher o bucho. Só para encher, E inflamar. Mas é tão gostoso, né? De vez em quando, mídia? A gente se dá uma liberadinha. Mas não pode ser uma rotina. A gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa olhar para a alimentação de uma forma diferente. Carol já falou nas aulas aí do Beauty Club sobre a suplementação, sobre a importância de você olhar para a alimentação de uma forma diferente, porque pode ser a parte alimentar que está inflamando o seu corpo e não deixa você melhorar. Gente, eu comecei a emagrecer depois de um período, depois de que eu fiz um detox no meu organismo e eu desinflamei o meu organismo. Aí eu consegui começar a emagrecer. O corpo inflamado, ele não funciona bem. Não nem queimar caloria, ele não queima. Ele te suma, não queima.
Funcionar o intestino é uma parte importante. E aí nós vamos ter um depoimento daqui a pouquinho, ao vivo. E melhorar o sono e melhorar o humor. São as principais áreas que a gente vai aí atuar, tá? E aí, quais são os óleos que eu realmente indico para o tratamento da dor? Copaíba, né? Carro-chefe, anti-inflamatório poderoso, ele é calmante, ele acalma também os pensamentos. Para quem não sabe, o copaíba ele é um óleo extremamente aterrador e ele serve para a síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade, né? Então, a gente recomenda bastante copaíba para inalar, para dormir com ela, para passar no peito, para passar no pé, para ingerir. Copaíba é um óleo que é carro-chefe. Deep Blue, nas suas diversas formas, tanto ele em pomada, como ele no stick. A combinação de Deep Blue e copaíba, tem um artigo que ele é clássico, né, dentro dos óleos essenciais de dor, que ele fala de o copaíba e o Deep Blue juntos para combater dores de artrite, artrose, hérnia de disco. Aí, quando me pergunta assim, qual é o óleo bom para hérnia de disco? Deep Blue e copaíba. Qual é o óleo bom para Deep Blue e copaíba? Porque eu tenho embasamento desse artigo e realmente a combinação deles dois é tão perfeita que a Doterra lançou o stick de Deep Blue com copaíba. Né? Então, aí fala. Mas, vai voltar. E tem ele em rolon, tem ele em óleo, né? Então, gente, Deep Blue, faz um rolon, faz o seu blend em casa. Tem ali, ó, estou vendo ali, acho que o Andrézinho tá bem ali, marido da minha amiga Virginia, que está aqui tirando minhas fotos, fazendo captação de imagem. Ele usava a pomada do Deep Blue para dor neuropática. Ele é um paciente diabético e ele tinha muitas dores neuropáticas na área dos pés. Tomava gabapentina, não estava melhorando, Virginia tinha que dormir em cima do pé dele. Ele falava assim, aperta meu pé, fica deitado em cima do meu pé, porque com a pressão aliviava um pouco a dor. E aí eu falei para ele, testa, usa Deep Blue no teu pé. Hoje ele não vive sem. Maior consumidor de Deep Blue também não. De pezinho me olhando, para não me deixar mentir. Turmeric, que é a cúrcuma, né? A curcumina aqui é maravilhoso para dor. Antioxidante, anti-inflamatório. Ela disse que ele tem uma atrás, porque ele acabou, ele tá aqui. Olha aí, ó, tá vendo? Veio buscar dele. O aromatante é um dos óleos aí que tem um kit na Doterra que leva o nome aromatante. É um mix de óleos para dor, para relaxamento. Gente, ele é poderoso para dores de tendões, de ligamentos, para relaxar a musculatura. Eu amo este óleo para dor. Ele tem uma técnica que é o aromatante. Vocês podem ter acesso a essa técnica no site da Doterra, no YouTube. É tão simples. Você só vai comprar o seu kit, você vai assistir o vídeo e você consegue aplicar. Não precisa ser fisioterapeuta, não precisa ser massoterapeuta para aplicar. E essa técnica do aromatante, tem o óleo, mas tem a técnica do aromatante. A gente pode aplicar nas mãos, pode aplicar nas costas. Depois, se vocês quiserem, façam uma votação. A gente faz um treinamento só do aromatante. E aí, ela melhora a parte emocional, melhora a parte de imunidade, melhora a dor e inflamação do corpo e a energia e disposição. Então, olha só, a Doterra pega, faz assim, combo, junta numa caixinha e entrega para a gente usar na nossa casa. Não é fantástico? Tem os kitzinhos do aromatante pequitinho e tem eles assim, ó, com o frasco de 5 ml, tá? Então, esse aqui é um kit que ele é uma técnica de aplicação dos óleos. Em sequência, são 8 óleos diluídos no óleo de coco de forma tópica, que vai trazer um equilíbrio para o nosso corpo fantástico. Wintergreen é tipo um Deep Blue cor-de-rosa, tá? E ele faz um contraste. Eu gosto muito de associar Deep Blue com Wintergreen, porque um gela e o outro esquenta. Um gela e o outro esquenta, um gela e o outro esquenta. Então, quando uma pessoa tem uma tendinite, por exemplo, eu recomendo demais essa alternância. Passa o Deep Blue, daqui a 15 minutos, meia hora, passa o Wintergreen, passa o Deep Blue, vai fazendo camadas. E alternando esses dois óleos, porque um esquenta e o outro gela.
tá? O breu branco. Cadê a Estamara? Que a Estamara agora aprendeu a indicar breu branco, e ela disse que breu branco é para tudo. Mas o breu branco, gente, a gente teve acesso às pesquisas do breu branco, logo que eles foram lançados, e é um óleo fantástico para a parte. Primeiro que ele foi testado, ele é um óleo brasileiro, ele é um óleo aqui do Brasil, da região da Amazônia também, e ele é considerado frankincense brasileiro, porque ele também, a gente faz a árvore chorar, solta uma resina, dessa resina é feito o breu branco. O cheiro dele não é dos mais agradáveis, parece um cheiro de motor, de óleo de motor de barco, né? Eu também gosto, não tenho nada contra o cheiro de motor, mas está esperando aquele cheiro floral, um cheiro cítrico, não é. Ele é um cheiro diferente, porque ele não é nem muito amadeirado, nem cítrico, ele é um cheiro único. Ele é o breu branco. E o breu branco, ele foi testado dentro de UTIs para pacientes cardiopatas, que faziam cirurgia de peito aberto. Então, ele é um excelente cicatrizante, ele é um excelente analgésico, antisséptico. Ele não deixa fazer edema. A gente teve acesso a pesquisas na área de bucomaxilo. Eu não coloquei todas essas informações para não ficar muito extenso sobre cada óleo, né? O cirurgião bucomaxilo fez uma cirurgia no mesmo paciente, igual, de um lado ou do outro. De um lado ele passou nada, só o óleo de coco, do outro lado ele passou o breu branco. Do lado que ele passou o breu branco não teve dor, não teve edema, né, o inchaço, e a recuperação foi muito mais rápida. E do outro lado, teve dor, teve edema, teve tudo. Então, breu branco, ele é bom para dor, ele é bom para edema, ele é bom para inflamação, ele é um antisséptico natural, tá? E ele é poderoso. Para quem tem esporão de calcânio, para quem tem hérnia de disco, para quem tem problemas respiratórios, problemas neurológicos, breu branco, tá? É um óleo que ele é extremamente poderoso. O pestilhense, tem um estudo dele também, que ele foi comprovado que ele tem um efeito similar ao da morfina, um opioide super poderoso, super potente. Então, quando eu estou com muita dor em algum lugar, o óleo que eu vou caçar lá em casa é o pestilhense. Ele é um mix de óleos, ele é puro, ele não é diluído, tá? Então, alguns pacientes, eles falam, nossa, isso aqui é muito forte. Ele tem cheiro bem marcante de coentro, né? Mas ele é extremamente poderoso, porque ele ajuda a acalmar a mente e o corpo, aliviando a inflamação, trazendo um relaxamento muscular e um alívio da dor quase que instantâneo. Os olhos para melhorar o intestino. Tangerina, Zengest, copaíba, white orange. Aí aqui tem esse kit Build Fit, que vem com Life Shot, colágeno e beta-carotina. Então, quer melhorar o intestino? Life Shot, colágeno, laranja, né? Beta-carotina, ele vai estourar o metabolismo. Vai te ajudar aí a metabolizar as coisas que estão difíceis. E sai mais em conta a gente comprar o kit do que comprar cada item separadamente, né? Mas a sugestão é Life Shot, colágeno, laranja, Zengest, copaíba. Sabrina, tudo isso Gente, mas eu quero dizer para vocês, na época que eu atendia, eu parei de atender já tem 2 anos e pouquinho. E cada sessão de fisioterapia que os pacientes pagavam naquela época custava R$250. Cada sessão. Então, pagar 286 em 2 litros de Life Shot não é nada, né? Pagar 187 num pote de colágeno que vai durar um mês todinho, não é nada. Para um paciente que está gastando tubos de dinheiro com remédio que não faz efeito, com tratamentos, muitas vezes, exames, e pacientes de fibromialgia, tanto de exame que eles fazem para chegar lá e ter um resultado escrito. Se eles forem trazer a cadernetinha que eles estão anotando, quanto que eles estão gastando, gente, paga para comprar um carro. Entende? Então, o caro e o barato está só na cabeça da gente, né? Mas aqui eu estou fazendo algo que tem valor e tem resultado na prática. Vocês vão já ver.
né? Já vi. Sabrina, só um adendo aqui, só para as pessoas que hoje não acompanham, mas é bom lembrar que essa do intestino, que os óleos cítricos, ele tem um inomênio, né? E ele é justamente um composto que ajuda nessa questão intestinal, para melhorar esse intestino. E tanto o Life Shot como o colágeno tem fibras, são fibras diferentes, né? É bom lembrar isso. Então, assim, o Life Shot, ele tem psyllium, né? Que é uma fibra diferente que tem na composição do colágeno, que é uma polidestrose, que é outro tipo de fibra, né? Então, assim, é uma composição. Então, você está fazendo um combo completo para melhorar seu intestino, né? Então, e assim, a gente sabe que tudo isso é inflamatório, uma doença inflamatória. Então, quando você trata a inflamação, automaticamente você já está tratando a E o que tu acrescentou agora, Carol, dos teus pacientes? copaína. Copaína. Carol, gente, aquele kit que gira esse semelhante é copaína. Sempre. Fixo. Então, gente, para quem não conhece, Carol, ela é nutricionista, ela é a Nutri do time, que vem trazendo sempre informações sobre o colágeno, sobre o Life Shot, sobre essas questões de inflamação do corpo, Emília, que a gente está falando também aqui, ela é geneticista, então, assim, a gente estuda essa parte interna da biologia e traz para a gente sempre informações riquíssimas sobre isso, né? Então, assim, gente, vocês estão no melhor time. Eu quero só dizer para vocês que esse aqui é o melhor time. Então, aqui, ó, os olhos para melhorar o sono. O que a gente tem que ter dentro de um quarto? Obrigatoriamente, para quem quer dormir bem, para quem quer ter tranquilidade. Difusor é o nosso terapeuta particular, que fica ali do nosso lado, velando o nosso sono. Às 8 horas, 10 horas por noite. Então, se você tem o seu difusor no seu quarto, você não está ligando, você está perdendo a grade de sono. E não custa nada. Larga de preguiça, bota a água no difusor, bota os olhos e vai dormir bem. Gente, uma mulher que dorme bem, ela acorda com a pele radiante, o intestino funcionando, de bom humor, acorda bem com a vida. Pessoa que não dorme, essa aqui é abençoada, outro dia chegou lá em casa dizendo assim, não dormi nadinha, estava estressada. E ela não é estressada. Ela é super calma, ela é o ponto de equilíbrio. E ela está estressada porque ele não dormiu bem. Então, o sono, gente, ele é extremamente precioso para quem quer recuperar um pouco de qualquer coisa. Então, lavanda, vetiver, copaíba, frankincense, serente, adaptive, que é um óleo que nós vamos hoje sortear. O adaptive também, ele é maravilhoso para o sono, né? Ele serve muito para situações de adaptação. Então, eu tenho usado o adaptive é um óleo que tem andado comigo no meu bolso, na minha bolsa ali. Eu tomo adaptive em cápsula, eu uso ele inalando, que é para ver se eu fico sem. Se porque eu sou até porque eu sou fabricada no Brasil. Eu digo alma brasileira, meio nordestina, arretada, então eu tenho que ficar me policiando. Então, aqui são alguns, gente, dos principais. E aí eu quero só fazer uma observação com relação à lavanda, que, por exemplo, a lavanda ele é o óleo mais conhecido para melhorar o sono e para acalmar, não é verdade? Porém, a criatura aqui, que vos fala, fica extremamente alerta com lavanda, concentrada. Eu estudo com lavanda, gente. Eu não uso lavanda para dormir. E eu fiz o teste várias vezes. Eu disse, não, é porque eu usei lavanda da primeira vez que estava viajando, eu estava fora de casa. Deve ser porque eu não estranhei o ambiente. Não, aí eu testei dentro de casa. Gente, eu fico olhando assim, ó, por dentro. Eu não durmo só com lavanda. Então, não estranhe. Tem gente que dorme com peppermint. Se eu inalar peppermint, eu não uso agora a peppermint à noite numa apresentação, por quê? Porque se eu pingar na mão de vocês e eu sentir o cheiro, eu não vou dormir quando chegar em casa. Entende? O peppermint já me ativa muito, né? E tem gente que dorme com peppermint. E eu não durmo com peppermint, eu com lavanda. Para eu dormir com lavanda, uma médica amiga minha, que era a gasto do meu filho, ela uma vez me olhou tão delicada, gentil, ela maravilhosa, amo de paixão. Ela olhou para minha cara e falou assim,
credo, Sabrina, o que tu tem? Eu disse, nada, isso está péssimo. Eu disse, obrigada. Ela é ótima. E aí ela falou assim, não, tu não tá dormindo. Eu vou te passar com uma receita de óleo para tu dormir. Aí ela me passou lavanda, vetiver e frankincense, que é o sossega-leão. Aí eu disse, pois vou testar. Cheguei em casa, pinguei no difusor, 3 gotinhas de cada e fui dormir. No dia seguinte, ninguém acordou para nada. Nem para ir para a escola, nem para trabalhar, nem escutou o teclador. Dormi a noite inteira. Apagou geral lá em casa, o leão, o elefante, o papagaio, todo mundo. Então, se você não está dormindo, experimente. Vetiver está na promoção, gente. Lavanda, vetiver e frankincense. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque o lavanda e o frankincense, realmente, eles vão agir no nosso sistema nervoso central. O vetiver é um óleo de raiz. E ele aterra, gente. Ele puxa a gente para a Terra, planeta Terra. Gente, é perfeito. Tá? Então, essa dica eu dou sempre, porque, de verdade, eu não estava dormindo na época que meu filho estava em atendimento com ela. Ele tinha múltiplas alergias, então ele dormia muito pouco. E durante o dia ficava agitado, e vomitava. Então, assim, era muito trabalho, e eu estava realmente exausta. Então, naquela noite, não é porque o óleo vai fazer você dormir demais, você perder a hora. Não, é porque eu vinha com um acúmulo de cansaço tão grande, né? Que naquele dia que eu consegui relaxar, outro dia, todo mundo dormia até mais tarde. Tá? Então, o difusor é essencial para a gente ter um sono de qualidade. E para melhorar o humor, né? Companhia do frankincense aqui, ó, no topo da cabeça. Esse aí é um protocolo de base para ansiedade, depressão, para autismo, para TDAH, para todas essas questões neurológicas e psiquiátricas, a gente passa companhia da frankincense aqui nesse pontinho. Então, permite para inalar, e ele vai te dar disposição, vai oxigenar o teu corpo, vai te manter mais concentrado. Às vezes, sabe aquela bagunça mental, né? E você começa a fazer uma coisa, não consegue. Hoje eu estava assim, antes de vir para cá, eu fui fazer o suco, aí a Ana Paula estava ali fazendo o patê, e a minha filha estava querendo fazer um café, e toda hora que eu ia, a Ana Paula me pediu um prato para botar as torradas, e eu fui subir na escada para pegar, que falta uns centímetros. Aí minha filha fala assim, mamãe, pega o fio do café. Gente, eu não sabia o que mais. Eu falo assim, não, que era mesmo que eu ia pegar. Eu não quero mesmo que eu ia pegar. Assim, sabe, assim, quando tá tudo muito bagunçado na sua cabeça, inala um pepente, inala um adaptive, aí você vai colocando as coisas em ordem, né? Adaptive, ó, eu coloquei aqui a família todinha do adaptive, porque, de verdade, é um óleo que tem me ajudado bastante para situações de adaptação. Perdas recentes que eu tive, muitas mudanças, e aí, então, assim, nós mulheres, em geral, a gente tem que se adaptar todos os dias a alguma situação. É filho, é marido, é trabalho, é empresa, é tudo ao mesmo tempo. E a gente fica assim, ó, cheio de pratinhas na mão, tentando equilibrar. E aí, então, o adaptivo é um óleo que te ajuda a organizar isso, a te acalmar. E eu também recomendo muitos difusores durante o dia. Durante o trabalho, ali na sua cozinha, se você estiver fazendo outras coisas, para que você esteja sempre eu também particular do cenário, né? Lá em casa, ao longo dos anos, vocês podem ir acumulando difusores. A Doterra gosta muito de presentear os clientes e consultores com difusores, porque ela sabe da importância que tem esses acessórios. Então, lá em casa tem difusor na cozinha, tem difusor na sala, tem difusor no corredor, tem difusor nos quartos, porque por onde a gente passa, a gente vai sentir o cheiro. Todo mundo que entra lá em casa primeiro, eu falo assim, nossa, essa casa é tão cheirada. Eu digo, ai, graças a Deus. E eu falo assim, não é só o cheiro. Aí eu já aproveito e já apresentar para outra pessoa que entrou na minha casa. Então, aqui, ó, isso aqui é uma sugestão de rotina, tá bom? Sugestão. De manhã, tomar 66 ml de Life Shot. É diferente esse Life Shot. Tá? Não foi escrito como se fala ali. Em jejum, né?
Então, para quem, eu normalmente de manhã eu estou ali passando café, fazendo lanche das crianças, tomo meu Life Shot, saio de casa e vou seguir a vida. Tá? Ele é super prático, ele já vem em formato de litro, toma e vai embora. Tá? Depois, pingar uma gota do francês Copaíba aqui no topo da cabeça, e uma dica que eu dou é deixar os seus olhos aonde você vai usar. Para você pingar no topo da sua cabeça, você vai precisar de quê? De um espelho. Onde você vai colocar o seu óleo? No seu banheiro. Associa ele. Escovou o dente, pinga. Escovou o dente, pinga. Pronto. Não vai esquecer. A gente tem que deixar os olhos nos lugares onde a gente vai usar. Se eu vou usar o Serenity para dormir, eu deixo ele aonde? Do lado da minha cama. Se eu vou usar o Lemon e o Tangerina na minha garrafa de água, eu deixo lá na minha cozinha. Né? Isso facilita a rotina, isso facilita o uso no dia a dia. Passar de Piplu e Copaíba quantas vezes forem necessários no local de dor. E aí você pode fazer um blend. Você pode fazer um blend com de Piplu, Copaíba, com breu branco. Eu não vou nesse blend. Você pode usar o mix, o Past Tense, já que vem pronto, da Nuterra. Né? Então, aqui são sugestões. Diante do que a gente já expôs, dos benefícios do droga, vocês vão ver o que mais casa com vocês, né, o que mais casa com a necessidade dos clientes. Vocês vão sugerir tomar uma cápsula com uma gota de turmeric, Zengeste e DDR Prime 3 vezes ao dia após as refeições. Então, onde é que eles vão ficar? Turmeric, Zengeste e o DDR. Na mesa, na cestinha do café, perto do filtro de água. Certo? Isso, gente, olha, de verdade, muda vida. 3 vezes ao dia. Sempre que for tratamento, a gente preconiza que seja, no mínimo, 3 vezes ao dia. Se está em crise, a gente fala para aumentar a frequência. Uma gota, 5 vezes ao dia. Tá? Tá crise. Tá doendo aqui demais. Passa de meia hora, de 15 minutos, até melhorar a dor. Tá bom? Uma vez eu tive uma crise de urticária, eu usei um frasco de 15 ml de lavanda em 2 dias. Crise. Crise é assim. Enquanto não passou a urticária, estava coçando, passava a lavanda. Passava. Não parou de coçar. Passa de novo. Passa de novo. Porque o uso tópico, ele não tem um limite de uso. Você pode passar quantas vezes precisar mesmo. Esse é um dos benefícios que eu amo nos óleos essenciais. E é seguro a gente fazer isso de forma tópica. Entende? Criança está com diarreia, passa ali na barriguinha. Passa até melhorar. Tá? Tomar uma garrafinha de água. Os cítricos, pode ser o laranja, o lemon, o white orange, porque tem o grapefruit, né? Eles são todos óleos ricos em tangerina, tá? As mandarinas também são todos variantes da tangerina. Tem green mandarim, red mandarim, yellow mandarim, todos eles são cítricos aí, são maravilhosos também. Usar de noite no difusor, Serenity, Balance, Adaptive, ou Sereleão, Frankincense, Vetiver, Lavanda, né? Sempre ter, assim, uma rotina. E tomar uma dose do Beauty Power antes de dormir. Sabrina, é muita coisa. Mas para quem quer ficar bom de dor, faz tudinho. De forma natural, porque eles tomam essa quantidade de medicamento, de manhã, de tarde, de noite, um monte de dormir, na hora que acorda, eles tomam. É uma mala. E não é pouco remédio. Pergunta quanto eles gastam na farmácia por mês. Aí tem a consulta com o neuro, a consulta com o psiquiatra, a consulta com várias consultas. Você não fica voltando do dia todo dia. Nós não comemos sem médico todo dia. Entende? Então, Outros fatores que podem modular a dor. Alimentação, como a Carol está falando aqui. Atividade física, a ausência ou excesso de tempo. Tá? Paciente de fibromialgia, paciente com síndromes dolorosas, dores crônicas, eles têm que fazer um exercício muito bem orientado. Porque qualquer excesso pode desencadear uma crise de dor. E isso não é legal. Sabe-se quando a gente zera o tratamento?
é triste. E aí começa tudo de novo. Então, o legal, qual é o nosso objetivo com esses pacientes que sofrem com dor? É interromper esse ciclo de dor. Porque a dor, ela leva à ansiedade, à depressão, a depressão aumenta a dor, sabe? Aí faz comer mais, e faz dormir mal, e é uma roda que, se a gente não para, não interrompe, ela não para de girar. E vai assim, ó, ladeira abaixo. Porque, na verdade, não tem cura, né? É só uma remissão. Nenhuma dessas doenças que a gente está falando hoje, elas têm cura. Elas têm controle, né? Elas entram em período de controle. Não podem dizer remissão, porque elas voltam. Pode ser um gatilho emocional, pode ser um gatilho hormonal. Essa paciente que eu falei para vocês que eu acompanhei durante um ano, que a dor andava, sabe qual era o problema dela? Hormonal. E aí, eu quero já deixar um convite para vocês, no dia 14 de março, a gente vai ter um workshop aqui de saúde da mulher, onde nós vamos falar sobre os olhos, a parte, não, nós não, vai ser uma outra pessoa, mas a gente vai ter um workshop sobre saúde da mulher, modulação hormonal com os óleos essenciais, como é que a gente pode cuidar de forma natural, porque isso é um assunto de extrema importância. Quem tem aqui tem 35 mais? Gente, pois é, essa abençoada hora fica batendo na porta. E aí a gente tem alteração de humor, sabe por quê? A gente perdeu o sono, não sabe por quê? A gente não emagrece, não sabe mais por quê? A gente está ali apático. Uma vez, ano passado, eu liguei para a Bela e disse, Bela, você não está fazendo nada. Eu não estou nem entendendo. Elas, mas como é que está aí o João? Estão tudo bem. E os meninos estão tudo bem. E eles, gente, não tem motivo, Esther. Eu só estou te ligando porque eu quero falar para mim. Eu estou sem vontade de fazer nada. Se eu pudesse, eu ficava deitada na cama sem fazer nada. Eu levanto da cama pela força do compromisso, da responsabilidade. Mas vontade mesmo não tem. Então, muitas mulheres. Aí depois que eu conversei com ela, eu falei assim, mulher, fulana também estava assim. E a gente começou a conversar, trocar ideia, e falou assim, portanto que é importante a gente, mulher, às vezes, se abrir com outra. Porque você não sofre sozinha. Você não está passando por isso sozinha. Você não é esquisita. Eu fico me achando muito esquisita. Eu disse assim, gente, eu não tenho motivo nenhum. Meu Deus, eu estava assim, entrando em crise. Meu Deus, eu sou muito ingrata. Eu não tenho nada de reclamar da vida. E estou aqui sem vontade de fazer nada. Não. Loucura da minha cabeça. Não é hormônio. Fui fazer meus exames. Minha testosterona deu indetectável. Meu Deus. Eu disse, não é possível. Aí elas, é possível. Aí, então, agora, o que eu tenho que fazer? O caminho, suplementação, reposição, modulação hormonal, modulação de humor. Cuidar. Eu tenho os melhores recursos aqui. Claro que nem tudo a gente vai conseguir fazer só com óleo essencial, gente. Né? Mas a gente tem muita coisa aqui que a gente pode ajudar. Estresse físico emocional e também a temperatura do ambiente. Quando está muito frio, o paciente reumatológico, ele piora da dor. Quando está muito quente, ele pode ter dermatite. Então, tenta não ficar a mente. Aqui. Sou consultora. Eu sou Ó. Tá. Sou consultora. Ó. A gente vai entrar na parte de depoimentos. Pede para a Ravel entrar no... Como eu fazer meu celular. Deixa eu mandar o link para ela. Nós vamos ter uma participação ao vivo. E a outra ao vivo aqui presencial. Deixa eu mandar aqui. Espera aí. Rapidão. Mandou? Não, não vai. Eu vou olhar para ele. Vai. Cadê ela? Me mandou? De novo? A gente vai soltar um depoimento da Malu. Malu é uma consultora também do time, né,
de Bela, e ela vai contar para a gente como ela cuidou da saúde dela. Ela é uma paciente que tem fibromialgia, e como ela cuidou da saúde dela usando os óleos. Esse consegue uma semana sandália, sou consultora e sou fibromialgia. Antes de conhecer o Terra, eu já fazia tratamento de fibromialgia há mais de 10 anos, e só do Terra já tenho 6 anos de Terra. Então, eu já fazia esse tratamento medicamentoso com um pouquinho de resultados, porque, de certa forma, a gente vira cobaia de fórmulas, num total de 14 tipos de substâncias que eu tomava, e quando eu conheci o Terra, a primeira área que foi impactada foi do sono, que eu era uma pessoa que eu não dormia, então não toca. Eu precisava de 2 tipos de medicações diferentes, numa miligrama bem alta, para poder dormir, para poder apagar, porque senão era andando a casa bem toda, virando de lado para o outro. Então, quem tem dor, de fato, não dorme. E fibromialgia é uma dor generalizada, dói tudo que chega ao ponto de você não saber aonde está doendo. Então, quando eu conheci o Terra e o meu sono começou a ser impactado, eu fiquei maravilhada. E aí, fui fazer todo o tratamento, entendendo que eu já fazia acompanhamento com 5 especialistas. Então, toda a medicação que eu ia me passar, o gastro tinha que aprovar, o reumato tinha que aprovar, e assim, eram muitos médicos, ortopedista, porque além da fibromialgia, eu tenho tendinite e síndrome do pé, com os 2 braços. Então, tudo era muito mais agravado. A minha sensibilidade à dor era muito pouca, então eu sinto muita algo para algumas pessoas. É pouco, para mim era demasiadamente dolorido. Até um abraço, chegava a um ponto de joelho. E quando eu conheci do Terra, foi assim, esse fenômeno que ela está dizendo, que a sensibilidade dela para dor, o que para a gente é normal, para ela era doloroso, um abraço, um carinho, é um fenômeno que acontece de sensibilização do sistema nervoso central, que se chama alalgia. Então, às vezes, o vento dói, um beijo dói, sabe? Então, é uma coisa que é característica de pacientes de dor crônica mesmo. Então, quando alguém chegar a vocês contando isso, não é exagero, não, é verdade, viu? Só. A dor que eu comecei a usar os óleos, eu comecei a tratar de dentro para fora, olhando para o intestino. Quando eu usei Fengeste, foi, meu Deus, para quem via precisando de remédio para o intestino, eu comecei a usar os Fengeste. E num total de 14 medicações, eu já não uso mais. Eu comecei a fazer um desmame. Quando eu cheguei com o meu neuro, eu disse assim, doutor, eu não quero mais usar medicação. Eu vou usar óleo essencial. Eu me achei de louca. Você vai voltar a sentir dor. Eu disse, doutor, eu não vou voltar a sentir dor. Porque eu continuo sentindo dor, apesar de tantas medicações. Eu quero fazer um desmame. E aí a gente foi fazendo o desmame da medicação, que era fortíssima, tudo estava acreditando. E nesse inteirinho, eu usando Paíba, usando de Blum, usando Zediaste, usando lavanda, balas e frankincense. Então, o meu kit, eu usei todo. E eu vi, assim, uma melhora extraordinária. Então, quando eu fiz todo esse protocolo de uso, com os óleos, tratando o intestino, tratando o sono, regulando esse sono. Gente, quando eu dormi com os próprios olhos, eu fiquei assim, maravilhada. Foi uma coisa tão tremenda que eu não dormi a primeira noite, de tanta ansiedade, porque eu ficava, moça, ainda dormi. Quando eu chorava, sozinha, sem medicação, eu dizia, amor, viu, eu chorei. Amor, meu olho fechou. Há 10 anos, eu não sabia o que era dormir. Eu não sabia o que era isso. E, de repente, eu dormi. E isso, para mim, foi assim, libertador. Então, os óleos essenciais, eles funcionam mesmo. E hoje, eu não uso mais medicação. Nenhuma medicação para dor. Eu uso óleo essencial. O único medicamento que eu tomo de uso contínuo é o hormônio de tireoide, porque eu não tenho mais tireoide. Minha tireoide atrofiou, porque eu tenho hipotireoidismo desde novinha. Quando eu descobri o hipotireoidismo, eu já
a minha tireoide já não fabricava, ela já era morta, e hoje ela já atrofiou todinha. Então, é como se eu tivesse feito uma cirurgia sem cicatriz. Não pega. Então, esse é o hormônio bom, mas o restante, remédio para dor, do jeito que eu tomava, de jeito nenhum. Eu uso óleo essencial. E a minha melhora é, assim, sobrenatural mesmo. Porque tem dias que eu nem lembro que tem. E amanhã? Gente, a gente estava aqui conversando. Isso aqui é uma paciente real. É uma paciente real de fibromialgia que conseguiu controlar as dores, melhorar o sono, intestino, tudo, humor, usando os óleos essenciais de forma natural. A Bela vai entrar? Já entrou. Já está aí no ponto? Ótimo. Então, nós vamos convidar aqui uma grande líder, né, do nossa linha ascendente. Cadê ela? Olha agora. Botar ela grande. Oi, Ravi. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Na verdade, eu pedi para ela saber, pode gravar um vídeo, você não posso dar aonde eu Então, gente, a Beli também, ela é uma paciente fibromialgia e também entrou e encontrou a infecção da doença aí, né, usando o protocolo da Terra também. E ela vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. Ah, pode falar. Gente, boa noite. Sentindo o calor de vocês, queria estar aí com vocês, dando esse testemunho ao vivo. Mas se eu não posso estar ao vivo, eu pelo menos posso ver vocês. E já me recompensa de alguma forma. Então, a minha história com a fibromialgia é um pouco parecida com a história da Malu, porque realmente quem tem fibromialgia sabe que são dores que você não sabe de onde vem, você não sabe qual a parte do seu corpo que vai estar com um dia ou outro, e realmente essa sensibilização é muito forte. E só para vocês terem uma ideia, eu tinha uma sensibilização tão grande à dor que eu não aguentava o peso do edredom no meu corpo à noite. Eu tinha que pegar no sono e depois o Thiago vinha e ia. Então, foi, assim, um período muito difícil na minha vida, mas a minha história é bem antiga, né? Eu tive um diagnóstico de doença autoimune, e, na sequência, a fibromialgia, eu não assistia desde o começo esse momento, mas a fibromialgia é uma doença que ela vem seguida, normalmente, de algum abatimento emocional, né? E, no caso, como eu tive um tempo de prostração muito grande, por conta da doença autoimune, que eu tive diagnóstico, eu desenvolvi a fibromialgia. E aí, quando a primeira vez que eu fiquei remissiva, não foi com óleos essenciais, porque isso tem 13 anos. Então, eu realmente fiquei totalmente prostrada, eu parei de dirigir, e quem permitiu, né, que eu tornasse remissiva o meu problema e tudo foi oração. Não sei qual é a sua crença, né? Mas a minha é no Deus que pode curar, que pode sarar, que pode aliviar, e era o recurso que eu tinha, e foi isso que aconteceu. Tanto é que muitas pessoas não conheciam esse meu testemunho, porque eu fui curada antes de entrar na doTERRA, obviamente, há 13 anos atrás. Mas o que foi que aconteceu? Eu realmente continuo curada, né? Continuo sarada, sem dores da doença autoimune. Mas a fibromialgia, ela começou a dar sinais de retorno, né? Em novembro do ano retrasado. Então, fez um ano passado, né? Então, 1 ano e 3 meses, eu comecei a sentir novamente sintomas. Eu custei a acreditar que era fibromialgia, mas era impossível de identificar, né? De não identificar aquela dor.
E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei por que eu estou te contando essa história? Porque eu descobri algumas coisas nessa jornada. Primeiro, dor aguda. A fibromialgia não tratada, ela pode dar uma dor muito aguda, uma dor incontrolável. E principalmente se você não consegue controlar, você não consegue tratar, né? E aí eu comecei a sentir uma dor, começou com uma distensão no pescoço, como se eu tivesse tido um torcicolo, e aquilo foi piorando, eu fazia fisioterapia e só piorava. E aí eu descobri que o peppermint é o melhor tratamento para dor aguda que pode ter. Então, anota, se você sente dor, ou se você conhece alguém que tem dor aguda, sabe aquela dor que lateja, o peppermint, ele é incrível. E aí eu já estava usando Deep-Blue, comecei a usar o peppermint, comecei a ter aquele alívio ali naquele pontual. Só que eu tive uma experiência com uma cliente com doença autoimune. Ela tinha doença autoimune e tinha fibromialgia. E ela comentou comigo que depois que ela começou a usar o DDR Prime, que é um óleo excelente para doença autoimune, eu já indicava para tratamento de doença autoimune o DDR Prime, mas eu não conhecia o poder do DDR Prime para dores neurológicas, dores que adivinham de questões de nervos, né? Que vinha de dores neuropáticas. Eu não conhecia essa função. E aí, essa cliente me deu a dica, disse, olha, eu melhorei muito, ela tinha dores neuropáticas e fibromialgia. Ela disse, assim, olha, melhorei muito com o DDR Prime. E eu já estava usando o Copaíba e tudo, e acrescentei o DDR Prime. E aí eu comecei, gente, a fazer um tratamento, que eu até compartilhei com a Sabrina, o protocolo do meu tratamento, com a ingestão do DDR Prime. E eu testei duas formas. Eu testei a ingestão em cápsula, que a gente sabe que é um óleo quente, e para a gente usar a quantidade suficiente, né, para fazer a função dele, ele precisa ser calculado a partir do nosso peso. Então, eu tomava ali eu tinha 60 e poucos quilos, eu tomava 4 gotas de DDR Prime. E aí eu testei também o uso sublingual, que eu sempre estudei que o uso sublingual, ele era mais rápido. Mas para esse problema, gente, não tem igual ao uso na cápsula, ou seja, na ingestão. Então, eu comecei a usar em 15 dias, que eu já estava fazendo várias outras coisas, mas usando o DDR, eu comecei a identificar uma melhora significativa. Com um mês, eu já não tinha mais nenhuma dor. E aí eu comecei a fazer uns testes, né? Porque até a gente que vive isso, eu vivo isso há 7 anos. Eu ajudo pessoas há 7 anos a se tratarem. Mas tem coisas que, quando acontece com a gente se impressiona. E aí, eu já usando, já tratando, comecei a fazer alguns testes. E esses testes eram o quê? Eu estou totalmente sem dor. Se eu começar a usar eu estava usando inicialmente 4 vezes ao dia, porque eu estava com muitas dores. Gente, eu fiquei completamente imobilizada de tantas dores. E aí eu comecei a baixar. Inicialmente eu baixei para 3 vezes, ainda sentia dor. E aí eu deixei. Aí passei 3 meses, né? Sendo que no primeiro mês eu usei 4 vezes ao dia, depois que eu estava bem melhor, eu fui baixando para 3 vezes, e hoje eu mantenho 2 vezes ao dia. Mas, gente, antes dos 3 meses de uso contínuo, se eu deixava de usar um turno da quantidade que eu tinha feito do tratamento, por exemplo, estou usando hoje 2 vezes ao dia. Se eu deixo de usar 1 vez ao dia, quando dá, tipo, 2 horas que passou o horário, eu já estou começando a sentir um desconforto.
Então, assim, hoje, né, a gente sabe que o nosso tratamento não é como remédios, os óleos essenciais, eles podem tratar. Então, eu estou buscando, né, junto com, aí eu uso atualmente o DDR e o Copaíba, eu estou estudando comigo mesma como é que eu vou, de novo, né, ficar completamente sem o uso dos óleos essenciais como um medicamento, mas continuar usando como estilo de vida. Por quê? Porque eu sei que o óleo ele pode me tratar. Então, atualmente eu tenho buscado esse equilíbrio, mas eu digo para vocês que eu ainda estou usando 2 vezes ao dia, mas também tenho uma vida, eu não tenho dor. Não tenho, mas também não estou conseguindo ficar sem o óleo, certo? Até estava falando que eu estou preocupada, porque eu ainda não consegui esse equilíbrio de ficar sem o óleo. Eu disse, meu Deus, se faltar o DDR Prime, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, de fato, assim, isso é um testemunho da minha vida. Tenho ajudado muitas pessoas a tratarem suas dores a partir de então, dores neuropáticas. Então, uma pessoa que tem um problema de dores neuropáticas, eu tenho um tio que tem dores neuropáticas nas pernas, né? E ele, hoje, ele já tem uma outra vida, ele já está usando há mais de 3 meses esse mesmo protocolo. Então, eu já tenho ajudado muitas pessoas, e diante disso, eu entendo hoje, porque eu precisei passar por isso, né? Porque eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas a se tratarem a partir desse testemunho. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada por compartilhar o teu depoimento. Abrilhantou demais o nosso workshop e a tua experiência, assim, para a gente ver que todos os dias a gente aprende, gente, todos os dias. A Veli ela é uma excelente consultora, ela é líder dessa equipe do Maranhão quase toda, e ela veio aprender com uma cliente, olha só que legal, né? Com depoimento de uso de uma cliente. Então, a gente aprende todos os dias. Ravi, muito obrigada. Se quiser ficar com a gente aí até o final, seja muito bem-vinda, tá bom? Mas depois também, se quiser se liberar, brigadão mesmo. E eu vou convidar só mais um depoimento para que vocês vejam que também não precisa estar usando óleo há 5 anos, há 6 anos, para que vocês tenham a melhora, né? Queria chamar a minha mana, Cleise. A minha mana. É rapidinho que já está. Eu conheci os óleos, né, com a minha filha aí, que foi a primeiro. Quer dizer, eu tinha tido uma experiência com meu netinho, mas não sabia que era óleo do terra, que nem me falaram não, com uma dor de cabeça. Foi esse pipi. E depois a Roberta conheceu também. Aí tinha prazer de conhecer a Sabrina, que fez o Ivan, e me disse que estava com o intestino muito carregado. Eu já estava tomando com a Roberta, eu lembro, né? Eu lembro o colágeno eu estava começando a tomar, que ela falou disso, e ficou aí. Com 15 dias, minha irmã, eu pedi mais para o povo. Aí eu comecei a ver o que tinha nesse life short. Aí foi merda puxando a pauta, quando eu comecei. Eu terminei o life short, mantive para a última. Eu digo assim, de Deus, e ficou tudo, menina. Eu tenho diagnóstico de fibromialgia há muitos anos. No início, ninguém conhecia a fibromialgia. O diagnóstico foi em Belém, Pará, uma mestra, doutora, graças a Deus, a doutora Cláudia Almeida, e as pessoas diziam que era frescura. É muito ruim. Quando eu me lembro que eu passei por causa dessa doença. E hoje, graças a Deus, a do Terra me dá essa bênção de eu estar bem. Hoje eu posso... Estou bem melhor com a do Terra. Eu 3 meses sem tomar um remédio. Faço tratamento na clínica do Coroadinho, de reumatologia, do Doutor Mauro. Ele que é
especialistas em fibromialgia aqui no Maranhão. Eu, com o Copaíba, o Life Shot e o Lemo, colágeno, meu Deus, eu estou bem melhor, graças a Deus. Eu jamais vou parar de comer. Obrigada, meu. Gente, eu pedi para ela compartilhar, porque assim, tem poucos meses que ela está usando. Alguns dias, assim, acho que tinha menos de um mês que ela estava usando, e ela já começou a ter essa melhora, e ela muito própria. Ela disse, o remédio está acabando, acho que não vou comprar, não. Sabrina, assim, sobre... A gente viveu como o tempo todo, né? Então, a gente sabe da história dela de dor, né? O histórico de dor, que convive com a pessoa que tem fibromialgia sabe. Mas o resultado que ela teve, assim, que impactou, assim, que eu acho que ela não lembrou de contar, né? A gente teve um treinamento que falaram sobre Copaíba, que lá na convenção, o médico, não sei o quê, falou que ela vai tomar 3 gotas sublingual 2 vezes ao dia. Nesse treinamento que eu vim aqui que falaram sobre Copaíba, a mãe estava uma semana usando tornozeleira, sem poder andar direito. Eu lembro como se fosse hoje, se reclamando mesmo, estava cheia de nódulo. Estava menos de um mês que a gente tinha entrado na novela. Eu não lembro nem se ela já estava tomando colágeno. Não, né? Aí eu cheguei daqui, era mais cedo, eu entrei em casa, era umas 10 horas da noite. Eu bati lá no quarto dela e disse, mãe, abre a boca que eu vou pintar 3 minutos do seu pai da máquina. Aí ela levantou e me dormiu. Gente, a mamãe acordou 100%. Virou a tornozeleira, pisou no chão. Os nódulos que estavam no braço dela sumiram. E desde esse dia, é o primeiro hora que acaba nosso. Copaíba, para mim, ele é assim, é eu e dela. É todo dia 3 gotas de manhã e 3 gotas de dormir. E detalhe, aproveitando o gancho, eu estou praticamente curada, estou curada de esclerose calcânea com Copaíba. Voltei a fazer atividade física, estou treinando Muay Thai por causa do Copaíba. Eu não pisava no chão do lado esquerdo do pé. Então, só sabe quem sente amor. Verdade. E eu passei o Copaíba no pé, né? Eu passei e tomo. Sempre tomava, não tinha o mesmo resultado. Quando eu passei a passar o Copaíba debaixo do calcanhar, no pé, onde eu sentia a dor, acabou. Isso é legal. Ótimo, assim, quando a gente associa 2 ou 3 formas de uso do mesmo óleo, a gente potencializa o efeito dele, tá? Então, deixa eu só correr aqui um pouquinho, que a gente ainda tem 3 coisinhas ainda para compartilhar com vocês. Vou passar de forma mais rápida, né? Eu falei que eu ia me ater mais a essa parte da fibromialgia. O lúpus é uma doença autoimune que o corpo produz anticorpos que atacam as células saudáveis e pode atacar todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Então, pode impactar todos os sistemas, né? Afetar múltiplos órgãos, incluindo pele, rins, coração, olhos, músculos e articulações. Muitos pacientes de lúpus, eles também fazem diagnóstico diferencial com a fibromialgia, com outras doenças reumatológicas, né? E, diante daquele estudo que eu coloquei ali, ele recomenda Copaíba, Lemo, Siberiano, siberiano, tá? Para que possa, o quê? Melhorar a inflamação, melhorar o sono, melhorar o intestino, desintoxicar o corpo, melhorar o humor. O Helichrysum, né? O lúpus, eles focam muito na parte de olhos para a parte da pele, porque tem o lúpus eritematoso, que ele se manifesta em lesões cutâneas. Então, tem gente que faz lesões no rosto, né? Outras fazem na parte do corpo. Então, eles focam muito nessa questão dos olhos que cuidam do sistema tegumentar, que é a pele. Então, o Helichrysum, ele tanto apoia o sistema nervoso, a parte neural mesmo, como também um anti-inflamatório, melhora condições de pele, ele é um anti-hemorrágico também, o Helichrysum. O frankincense, né, porque ele melhora as reações imunológicas, ele é um anti-inflamatório poderoso, aliviador, e ele também ajuda a trazer o relaxamento e ajuda na ansiedade e depressão. Claro, né, para fazer essa regulação hormonal, que é tão importante
que a gente vai detalhar isso mais no mês que vem, e a bergamota, que é um excelente antidepressivo e um estimulante, né, para que essas pessoas possam voltar a ter uma qualidade de vida. Aí, para o lúpus, né, doenças autoimunes como um todo, o principal é o que a Ravel falou, VDR Prime. O VDR Prime tem ele em óleo e tem ele em cápsula. Então, a cápsula é legal porque ela já tem ali 3 gotinhas, então você toma uma de manhã, uma tarde, uma noite, pronto, você vai fazendo o seu tratamento. E também, a gente recomenda muito o Zedoprime, que é para fazer uma desintoxicação do corpo, o copaíba, que é o carro-chefe, como a gente fala, né? Ou de todos os protocolos, todos praticamente tem copaíba, e o aromatante, porque o aromatante, ele traz esse relaxamento tanto para a mente como para o corpo. O Alzheimer. Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Progressiva, considerada aí a causa mais comum da demência, do esquecimento. E é triste você conviver com uma pessoa que você vai vendo que ela vai desaparecendo na memória dela. Né? Você vai vendo que ela, por fora ela está assim, perfeita, tá? Ótimo. Mas quando ela começa a falar e repetir, a perguntar a mesma coisa, você vai ver, nossa, não está tão legal. Né? E então a aromaterapia ela melhora a função cognitiva. Esse estudo aqui, com um estudo que eles fizeram com óleos essenciais em camundongos, e melhorou muito a questão da memória, da concentração, né? As conexões neurais dos camundongos. Então foi um estudo bem legal. A gente pode detalhar assim, cada assunto desse dá um novo workshop. Se a gente não ficar estudando, a gente vai se aprofundando, vai entrando, e a gente vai ver. Mas esse estudo foi muito legal. E aí as pesquisas mostraram que é possível ter uma melhora moderada na cognição, humor, agitação, usando os óleos essenciais, né, sobre neurotransmissores, estresse e oxidativo. Então, qual que eles usaram nesses camundongos? Lêmon e alecrim, para melhorar a memória e concentração durante o dia, e lavanda para acalmar durante a noite, tá? E aí a gente recomenda quem copaíba e frequente do topo da cabeça, porque são 2 óleos que conseguem ultrapassar a membrana hematoencefálica e agir diretamente ali no sistema nervoso, tá bom? No topo da cabeça e sublingual. O suporte com a leucemia, estamos caminhando para o fim. Eu achei, sim, fantástico isso aí. Descobri isso daqui hoje. Terminando de montar os slides, e a gente vai pesquisar, vai cair nesse artigo bem aqui. Então, em leucemia e em outros cânceres, o uso dos óleos essenciais ele é complementar e focado em trazer o quê? Bem-estar, suporte, né? Para controle de náuseas, ansiedade, sono, depressão, dores, os óleos essenciais como suporte. E aí, aqui, ó, a doutora faz uma parceria com a Sociedade Americana de Câncer, gente. Olha que coisa fantástica. Eu achei isso, assim, brilhante. E aí, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho desse artigo lá, onde a doutora vem atuando vários, né, desse segmento de saúde e bem-estar. Mas aqui, ó, olha só que legal. Ela doou $10 milhões para pesquisa em câncer, centenas de milhares de dólares em produtos para proporcionar conforto para esses pacientes, que aí é o Healing Hands, né? Mas olha esse último tópico aqui, ó. Os produtos do Terra são confiáveis por profissionais médicos em todo o país, por parte de modelos de cuidado integrativo complementar. Isso é uma informação muito poderosa para a gente. Porque a própria Terra, como empresa, faz uma parceria com a Associação Americana de Câncer, investe em pesquisa, investe em pacientes, doa produtos para que os pacientes tenham esse bem-estar, e com isso ganha a confiabilidade de todo o corpo médico, para que eles confiem que nossos produtos são os melhores para dar o suporte para os pacientes oncológicos. E aqui a gente, no mês que vem, a gente pode trazer, né, uma consultora que ela teve câncer de mama e ela se tratou, ela se recusou a usar qualquer medicamento
E ela quis usar somente os óleos essenciais, e hoje ela pode contar essa história para a gente. A gente fala assim, não, a gente não recomenda, faça uso exclusivo dos óleos. Não, mas foi uma opção dela fazer isso. Ela é uma consultora e uma cliente. E o que a gente faz? Leucemia, em qualquer outro tipo de câncer, entra com um suporte. Como saber? Para os sintomas que aquela pessoa está precisando. Se ela, após a quimioterapia, tem muita náusea, oferece um óleo para a náusea. Pode ser um lemon, pode ser um ginger, pode ser um zengeste, porque às vezes a pessoa está tão sensível que ela não suporta um cheiro muito forte. Então, você procura um cheiro mais suave, uma erva doce, alguma outra coisa que possa aliviar os sintomas dela. Então, isso é muito particular, fica muito difícil da gente chegar aqui e trazer um protocolo pronto para uma doença, né, tão séria. Então, a gente vai muito caso a caso mesmo, mas tendo a consciência de que os nossos produtos são confiáveis por profissionais médicos. Muitos médicos recorrem aos óleos essenciais para aliviar o impacto físico e emocional que o tratamento e as preocupações financeiras têm no combate a essa doença. Então, eles são usados como parte da aromaterapia, aromatante, massagem e outras práticas alternativas. Obrigada. E era isso. Acabou. Compartilhar. Tchau, gente, do online. Foi um prazer estar com vocês. Soltar a Laninha agora. Beijo, Laninha. Gente, a gente vai fazer o sorteio. Se alguém tiver alguma dúvida, abre para... A gente vai gostar da aula. Tem um sorteado aí, Ana? Sorteio.